Você identifica as melhores ações através de indicadores fundamentalistas, como o PL, preço-lucro, o DI, que informa os dividendos, o ROI, o ROIC. Mas será que é só ver esses indicadores e pronto? Eu vou te mostrar como analisar de forma correta todos esses indicadores. Então fica comigo até o final desse vídeo. Meu nome é Thales Ezequiel e esse é o canal Trade Invest. Existem diversos sites para você estar analisando suas ações, como Status Invest, Fundamentos, TradingView, Infomoney, Suno, entre outros. Fica a seu critério, você pode escolher qualquer um desses. Eu vou estar analisando aqui com o Status Invest, pois eu acho que é o que traz mais informações e as informações mais atualizadas possíveis. Vou deixar o link desses sites aqui na descrição do vídeo, mas é só você digitar o nome aí no seu navegador, também você consegue acessar. Bom, aqui no site, uma das opções que você tem para filtrar as ações, estamos aqui no Status Invest, é você clicar aqui no ícone ações, busca avançada, e aqui você pode, aqui a gente tem os indicadores dividendo, preço-lucro, preço sobre o valor patrimonial, preço sobre VP, margem EBIT, margem líquida, tem ROIC, ROI, tem diversos indicadores aqui. E aqui você pode dar uma busca e vai vir todas as ações aqui, ou você pode colocar assim, eu quero uma empresa que ela tenha um dividendo de pelo menos 5, eu quero uma empresa que tenha um PL que não ultrapasse entre 7, entre 1 e 9, eu quero um P sobre VP de no máximo 4.5, e aí você vai fazendo esses filtros, você dá um buscar, aqui um exemplo, aí vai aparecer todas essas ações aqui, aí todas as ações que apareceram aqui são ações baseadas naquele filtro que a gente fez. Você pode colocar aqui para vir todos, aí vai mostrar todas as ações, Você pode classificar aqui pelo PL, PL maior, PL menor, pelo dividendo, pelo maior dividendo ou pelo menor. Pelo maior a gente já vê que Petrobras tem em primeiro, as demais. Você pode limpar aqui o filtro, ele tirou todo aquele filtro que a gente fez, e aí você pode buscar também. Aí ele vai trazer todas as ações, e aqui você pode classificar da mesma forma, ou você fazer o download. Você clicando aqui, ele vai baixar uma planilha, e aí lá na planilha você pode ir modelando aqui, fazendo filtros, incluindo algumas colunas que você não ia precisar usar, e vai enxugando e trazendo quais empresas que você quer analisar. Aqui você pode selecionar, tá vendo? Setores, consumo cíclico, unidade pública, bens industriais, diversos setores aqui. Aí tem os subsetores, por exemplo, vamos pegar aqui utilidade pública. Aí aqui você tem água, saneamento, energia elétrica, gás. Você pegar um consumo cíclico, aí ele te dá tecidos diversos, automóveis, consumo não cíclico, alimentos processados, agropecuária. Então você consegue ir fazendo esses filtros aqui, dá o buscar, ele vai trazer só daquele segmento, empresa só daquele segmento, agro. E o interessante é você analisar as empresas de setores separados, assim, vou analisar somente setor de agropecuária, vou analisar somente setor de energia elétrica. E aí você pega o melhor de cada setor para você investir. E se você já tem algumas empresas em mente, é só você digitar aqui na lupinha o nome da empresa ou o ticker da ação, tá? Por exemplo, aqui, Banco do Brasil. Tá vendo? Tem algumas empresas que você digita o nome que ela não aparece. A já aparece. Mas no caso igual do Banco do Brasil, é só você vir aqui no navegador e colocar aqui, ticker Banco do Brasil. Aí aqui, ele aparece aqui embaixo, BBAS3. Só você digitar aqui, BBAS3. Aí aparece aqui, você clica, já vai abrir a página aqui com todas as informações do Banco do Brasil, tá? Informações gerais, contábil, comunicado e mais. Aqui em cima ele dá o valor atual da ação, tá? É o valor mais atualizado que a gente tem. O mínimo que o preço dessa ação foi no último ano e o máximo que ele atingiu. Qual que é o dividend yield dos últimos 12 meses, tá? Aqui no caso 9,17%, e a valorização dos últimos 12 meses. Aqui a gente tem esse gráfico aqui em linha, você pode verificar quanto que a ação variou em um dia, nos últimos 5 dias, nos últimos 30, nos últimos 6 meses e até 5 anos aqui, tá? É bacana você olhar esse gráfico aqui para você ver se o preço da ação ele já está muito no alto, tá? Se ele estiver muito no alto, o interessante
é você esperar uma correção para você comprar, para você ver também se a ação ao longo dos anos ela vem se valorizando, né? Se ela vem, aqui a gente vê que a ação ela caiu aqui, ó, no período lá da pandemia, caiu bastante, e agora ela está em ascendência novamente, se recuperando a buscar aquele patamar que estava antes da pandemia. Aqui a gente tem a volatilidade histórica da ação do Banco do Brasil. A gente consegue ver aqui que a ação do Banco do Brasil ela oscilou mais do que o nosso índice Bovespa, tá? Aqui a gente mostra o tipo da ação. Essa ação BBAS3 é uma ação do tipo ordinária, tá? Ela te dá preferência aos votos, proporcionalmente à quantidade de ações que você tem. O tag along dela é 100%. Esse tag along, ó, você clica aqui no interrogação, é uma proteção legal concedida aos acionistas, tá? No caso de ação vir a falir, você recebe 100% do valor daquela ação no momento. Que no caso é a liquidez diária, tá? Essa liquidez ela representa o quanto, a quantidade que essa ação do Banco do Brasil ela é negociada por dia. Então, quanto maior for a liquidez de uma ação, de um ativo, é mais interessante, porque se você quiser vender aquele ativo em determinado momento, você consegue vender de forma rápida. Participação no Ibovespa, 2,63, e o mercado de opções 669 em aberto. E aqui começam os indicadores de valuation, ó. Dividendo, preço-lucro, a gente tem vários indicadores aqui. Os principais, o que eu costumo analisar, são o dividendo, preço-lucro. Se você ainda não investe, você está buscando aprendizado para você começar a investir, já vai anotando aí quais são os principais indicadores para você começar a fazer suas análises. Então, o dividendo, ó, se você clicar aqui no ponto de interrogação, é um indicador utilizado para relacionar os proventos, lucros de uma companhia. O PL é a relação preço-lucro, é a relação do preço da ação em relação ao lucro por ação de uma empresa. No caso aqui, quanto menor o PL, menos tempo você precisaria para obter retorno sobre aquela ação. Por exemplo, no caso, o preço da ação vale R$10. Ela teve um lucro por ação de 5. Você divide os 10 por 5, dá 2. Então, no caso, você precisaria de 2 anos para ter um retorno sobre aquela ação. Um indicador também interessante aqui na indicador de endividamento é a dívida líquida sobre EBIT, que aqui ele mostra o quanto tempo que a empresa levaria para pagar suas dívidas, tá? Aqui, ó, indica quanto tempo seria necessário para pagar a dívida líquida da empresa, considerando o EBIT atual. E no caso não está mostrando, está zerado. Uma dica que eu quero passar para vocês aqui, para vocês ficarem atentos, é que normalmente o pessoal passa para vocês analisar as ações, só olhar o valor aqui do indicador, de tanto a tanto é um bom indicador. Aqui ele informa os dados dos últimos 12 meses, mas para a gente, que a gente quer investir a longo prazo, quer pegar uma empresa consistente, tem um histórico corrente aí de bons resultados, o interessante é você clicar aqui, ó, nesse gráfico aqui, você consegue ver o histórico dos dividendos. Pode ver aqui tanto em linhas, o gráfico em linhas, ou em barras. Eu prefiro ver em barras, aqui fica melhor a visualização, tá? Aí ele mostra aqui, tá vendo, ó, os anos, ó, 2009, 10, 11, até o atual. E aí você consegue ver, ó, qual foi a distribuição de dividendos naqueles anos. Em 2011, 7,93, em 2012 caiu um pouquinho, em 2003 subiu, entendeu? Aí em 2006 caiu bastante, ele veio capengando e veio voltar a subir em 2021. E a média do pagamento de dividendos do Banco do Brasil, ó, é de 6,41, que é uma média interessante. Para mim, assim, uma empresa que é boa pagadora de dividendos, ela tem que pagar pelo menos 6%, de 5% a 6% ali, no mínimo mesmo. Para você que visa, né, claro, empresas boas pagadoras de dividendos. Você também pode optar por empresas que tem bom histórico de valorização, né? Pode buscar valorização. Então, tem também o objetivo que você está buscando investir, se é empresas boas pagadoras de dividendo ou empresas que se valorizam ao longo do tempo. Mas é interessante você olhar esses gráficos aqui, ó, para você ver o histórico do pagamento de dividendos, tá? Você pode aqui, ó, vai para todos os indicadores, não é só para dividendos, não. Preço-lucro também, ó. Você clica aqui, você vê o histórico do preço-lucro, tá? Que às vezes o indicador que está ali pode ser por algum fato isolado. Ele não é um indicador que vem consistente historicamente. Tá? Pode ser um caso isolado, e aí a pessoa vai, compra um monte de ação daquela empresa, e aí no ano que vem a empresa volta ao seu estado normal e o investidor já, talvez nesse decorrer de tempo, o investidor já perdeu bastante dinheiro ali com aquela ação.
Então, por isso que é interessante você olhar o histórico ali daquele indicador. Ó, o número interessante aqui para o indicador de dividendos é de pelo menos 6%, tá? Para uma empresa. Pelo menos 6 aqui. Menos que isso, eu já não considero uma empresa boa pagadora de dividendo. E esse valor de 6 eu falo aqui na média, tá bom? Preço-lucro aqui, o interessante é entre 1 e 5, tá? Mais do que isso já não é interessante. E negativo é que a empresa ela não está tendo lucro. A gente tem também aqui o indicador P sobre VP, que esse indicador ele indica o preço da ação sobre o valor patrimonial daquela ação mesmo, o valor intrínseco, né? O valor da empresa, que realmente a empresa vale. E aqui no caso, esse indicador 0,74, ele nos mostra que a empresa está, de certa forma, barata, tá? Porque ele mostra que o preço da ação aqui, no caso 39,16, está menor do que o preço do valor patrimonial da empresa. A gente pode olhar também aqui o histórico. O histórico aqui, a média é 1,02, no caso o preço, a média dele é um preço justo, tá? Só lembrando aqui que não é recomendação de investimento aqui ações do Banco do Brasil. Só peguei, por exemplo, aqui esporádico, só para mostrar como faz a análise aqui de uma ação. Continuando aqui, a gente tem os indicadores de eficiência, margem bruta. É interessante a empresa ter aqui uma margem bruta pelo menos de 10%. Tá? A margem líquida também de no mínimo 10%. Essa margem líquida é a margem de lucro líquido em cima das receitas. Então é interessante a empresa ter uma margem líquida de lucros de pelo menos 10%, porque se a empresa tem uma margem líquida muito pequena, ela pode até ter uma receita grande, só que se ela não tem uma margem líquida bacana, quer dizer que a empresa não está sabendo gerir aí os seus ativos e passivos para obter lucros, tá? Ou ela está tendo muito desperdício, muitas despesas aí no meio do caminho. A gente tem o ROI e o ROIC aqui também. O ROI tá interessante aqui, que o ROI também a gente deve considerar pelo menos 10%, tá? O ROI, ele mede a capacidade de agregar valor a uma empresa a partir dos seus próprios recursos, tá? E dinheiro dos investidores. E o ROIC, ele mede a rentabilidade de dinheiro que uma empresa é capaz de gerar em razão de todo o capital investido. É interessante que esses dois indicadores aí estejam com pelo menos aí 10%. E sempre olhando aqui, tá, os gráficos, a média histórica, como é que ele foi desempenho aí no decorrer dos anos. Tem esses dois indicadores aqui que eu acho bem interessantes também. É o CAGR de receita nos últimos 5 anos, tá? Ele mostra o quanto que as receitas evoluíram ou diminuíram nos últimos 5 anos e os lucros também. Como que os lucros se desempenharam nos últimos 5 anos. Aqui mostra que os lucros cresceram 27,36% nos últimos 5 anos e as receitas elas diminuíram um pouco. Isso não quer dizer que a empresa está devendo ou está negativando, tá? Quer dizer que, tipo assim, nos últimos 5 anos, as receitas, né, que a empresa obteve, elas diminuíram 6%, tá? Mas, ó, você vê aqui que os lucros da empresa aumentaram 27%, ou seja, elas enxugaram ali. Mesmo as receitas tendo diminuído, eles também diminuíram as despesas ali, os gastos, né, para eles obterem mais lucros. Aqui, ó, essa parte que mostra dividendos, tá, do Banco do Brasil, ó, que no caso está 2021-22, pode mostrar aqui no histórico, ó, dos últimos 5 anos, o máximo histórico, que ele oscila bastante, né, sobe e desce, ele mantém uma média aqui. Você consegue ver aqui, ó, as datas, né, a Datacom, que é a data que você precisa ter porte daquele ativo, dessa ação, para você ter direito a receber o dividendo, a receber essa participação no lucro, e a data que vai ser pago. Então, no caso aqui, se você tinha a ação em 12 de setembro, você tem direito a receber esse dividendo no dia 30 de setembro. Nesse valor aqui, que ele informa, né, se era JCP, que é juros sobre capital próprio, ou se é dividendo. Para quem busca empresas aí, boa pagador de dividendos, é primordial que você olhe aqui o payout também, ó. Aqui mostra a questão do lucro líquido e o que foi pago de proventos, né, que foi pago aí de dividendos. Aqui, ó, nos últimos 5 anos, ela pagou aqui 37,33%. Que ela teve lucro e que a porcentagem que ela pagou de dividendos em relação ao lucro líquido. E aqui, ó, ela mostra, vamos colocar aqui no máximo, só para ver, ela é uma média pagadora de dividendos do Banco do Brasil, né? Ela está sempre pagando dividendos, ela não paga uma proporção muito alta, mas está na média ali, é uma boa pagadora. Mas a gente tem empresas aí que pagam mais, também tem empresas que pagam menos. Se você quer escolher uma ação que ela é boa pagadora de dividendos, você tem que olhar que é a questão do payout, que é aquela questão de eventos, fatos isolados. E pode acontecer que em 2022 ela pagou aqui 90% do que ela teve de lucro.
Você fala, nossa, essa empresa ela é uma ótima pagadora de dividendos, vou comprar um monte de ação dela e vou receber muitos dividendos aí pelo resto da vida. Só que aí se você vem aqui no payout histórico e verifica, aí nos outros anos a empresa pagou 10%, 15%, não pagou nada, entendeu? Aí você se ilude, compra um monte de ação e nos próximos anos você não recebe nada. Então por isso que é interessante você olhar o histórico ali do indicador. Aqui ó, mostra empresas relacionadas. É bacana você, no caso aqui relacionadas tipo assim, do mesmo setor bancário, setor financeiro, né? Banco Itaú, Banco BMG, Banco Banespa. E é bacana você fazer uma análise do Banco do Brasil, fazer do Itaú, do BMG, para você ver qual dos três mostra os melhores indicadores. Você não ia apenas pelo nome, Banco do Brasil, Banco Itaú. Analisa os indicadores e vê qual que é melhor para você escolher qual ação você quer comprar, de qual banco. Patrimônio líquido, 151 bilhões é o patrimônio do Banco do Brasil em ativos aqui. Então é uma empresa enorme, gigantesca, tá? O valor de mercado dele aqui é 112, o valor de mercado do Banco do Brasil é 112 bilhões também. É uma empresa que segue os segmentos do novo mercado, tá? Aqui ó, tem o Free Float, 49,58, quase 50% das ações estão distribuídas no mercado. Aqui ó, se colocar aqui no interrogação, ó, Free Float é a porcentagem de ações que a empresa que estão livre de circulação no mercado. Mostra o setor de atuação, que fala um pouco sobre a história do Banco do Brasil. É bacana esse monte de informação. Quando você for escolher uma ação, se estiver analisando para você fazer a compra, não fica com pressa, não fica com preguiça de olhar todas essas informações. Nem que não olhe todos, mas olhe a maioria, tá? É bastante relevante você analisar a empresa a fundo, que, aliás, você está querendo se tornar dono dessa empresa, né? Parcialmente dono dessa empresa. Então, você tem que analisar para saber se realmente é uma boa empresa. Aqui fala quantas pessoas investem, né, no Banco do Brasil. De 853 mil pessoas físicas investindo no Banco do Brasil, tá? 98% dos investidores que o Banco do Brasil tem são pessoas físicas. E aqui está a posse, né, o Ministério da Economia, o Banco do Brasil é uma empresa estatal, 50% das ações, e os outros 49,58% que estão distribuídos na Bolsa de Valores. Aqui a gente tem o DRE, tá, que é o demonstrativo de resultados do Banco do Brasil, referente à receita líquida, custos e lucro líquido, tá? Então, só recapitulando aqui, quando você for analisar uma ação, é interessante você olhar aqui, ó, primeiro no gráfico, para você ver se a ação ela vem crescendo ao longo do tempo, se ela está num momento de correção para você comprar a ação no bom momento. Você verificar aqui o histórico, né, dos indicadores, do dividendo, indicador preço-lucro, do P sobre VP, da dívida líquida EBITDA, da margem líquida, do ROI, do ROIC, do CAGR receita e do CAGR lucros. Esses são os principais indicadores aí para você analisar numa ação. Para você que busca empresas bons pagadores de dividendos, é essencial que você olhe o payout aqui, tá bom? O payout histórico, para ver se ela vem pagando bons dividendos no decorrer dos anos. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar no botão aqui embaixo, se inscrever no canal, já deixe seu like, comenta aí se ficou alguma dúvida, alguma sugestão e até o próximo vídeo. Valeu!